Ah, bom dia, pessoal. Seja uma semana tranquila, uma semana abençoada para cada um de nós, né? Que possamos realizar cada uma das nossas demandas, não só profissionais, né? Mas a nossa vida também, da forma mais tranquila possível, já nos encaminhando, né? Para o nosso congresso daqui uma semana, né? Que possamos vivenciar esse momento também, que possa ser algum momento de encontro, né? Nosso também. E hoje nós podemos dizer que começamos oficialmente a jornada 13, porque o nosso papo formativo hoje é da reunião de acolhimento, né, a primeira reunião da nossa jornada 13 com os nossos cursistas, que logo após o congresso se inicia, né, 15 de setembro, na semana de 15 de setembro, começamos com os cursistas a jornada 13. Então, como eu estava conversando, né, antes de iniciarmos, já estamos com quase 100% das vagas de avaliação para aprendizagem preenchidas, isso é muito bom, né, e isso é muito por vocês, o trabalho que vocês desenvolvem, né, motivou os nossos cursistas a se inscreverem para a jornada de avaliação. Então, temos aí até terça-feira, a princípio, com as inscrições. Tenho certeza que a gente vai conseguir chegar nos 100% e seguir a nossa jornada 3 da melhor maneira possível. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o link do nosso roteiro, e já dizendo para vocês que está fixado ali no chat o link do formulário de presença para vocês poderem registrar a presença de vocês nesse nosso papo formativo. Na essência, gente, a nossa reunião de acolhimento, ela não muda muito do que a dinâmica que vocês já estão acostumados, né? Então, é uma reunião que a gente tem um momento de acolher os cursistas, um breve momento de integração, e já vocês vão entender o porquê do breve, mas é aquele momento onde a gente apresenta o grupo de estudos, a organização da jornada, datas de entrega, né, das atividades avaliativas, como vocês vão estabelecer a comunicação com os seus cursistas. Então, a essência da R1, ela já é conhecida de vocês, o que facilita muito a condução desse primeiro momento. Eu quero começar aqui chamando a atenção de vocês para as notas da apresentação que estão no slide da capa da nossa reunião de acolhimento. Vocês vão ver que essa reunião ela foi toda elaborada com base no storytelling, tendo como ferramenta o Minecraft, que é aquele jogo de blocos, né, de construção de ambientes utilizando blocos. É um jogo 3D, né, quem tem gosta de game, quem tem filho adolescente conhece Minecraft, pelo menos já ouvi falar, né? Então, o storytelling desta nossa reunião de acolhimento pela equipe do Uniforme que elaborou esse roteiro esse que é vivenciado por todas as temáticas, é com base, então, nesse storytelling do Minecraft. E nas notas de apresentação do slide da capa, vocês vão encontrar todo o contexto, né, do jogo, o que é o Minecraft, por que da escolha, né? Então, é bacana vocês se apropriarem dessa informação, justamente para vocês irem construindo o diálogo com os cursistas no decorrer desse encontro, né? Então, o storytelling utilizando o Minecraft foi utilizado para esse roteiro, né? Vocês vão ver que nós vamos ter um detalhe só que vai fazer referência a essa R1 no decorrer da nossa jornada, mas esse roteiro de acolhimento foi construído nessa proposta, então. E ali vocês vão ter, então, nas notas da apresentação, o que é o jogo, né, o que é o Minecraft, o porquê que ele foi escolhido para ser o storytelling da reunião de acolhimento. Então, ele vai contar ali nas notas da apresentação, vai dizer para a gente que o Minecraft, com sua natureza de sandbox, é uma expressão que para mim era nova também, né, que significa você tem liberdade total para criar e explorar o que quiser, sem objetivos fixos ou um caminho linear a seguir. É como uma caixa de areia real. Você recebe as ferramentas e o espaço e decide o que construir e como brincar.
Então, é olhar para esse Minecraft que ele é muito mais do que um jogo, né? Ele é uma plataforma onde nós podemos construir mundos compartilhados, criar narrativas visuais e interativas, promover a colaboração e a resolução de problemas, despertar a criatividade e a expressão individual, facilitar a identificação e a empatia. Então, por isso a escolha do jogo, né? Que ele nos leva para esse lugar que nos permite fazer uma analogia com o nosso grupo de estudos, né? E como que nós podemos aplicar esse storytelling do Minecraft. Então, nós podemos usar na nossa jornada de diversas maneiras, né? A jornada do herói no Minecraft, né? Que é aquele que vai se aventurar, né? Cada participante é esse herói, é esse aventureiro que vai contribuir na construção desse jogo, né? Construindo nossa aldeia do conhecimento, porque à medida que as reuniões vão acontecendo, né? Eu gosto de pensar cada reunião como sendo um bloco desse Minecraft, que ele vai ganhando forma à medida que os vínculos vão sendo estabelecidos, que a gente vai, cada reunião trazendo um tema, cada cursista traz as suas vivências, os seus saberes para essa reunião. Então, é nessa ideia, essa construção dessa aldeia do conhecimento, né? O mapa da jornada, a gente pode criar esse mapa conceitual que vai representando cada etapa vivenciada no decorrer da jornada, né? As missões de acolhimento, né, que são pequenas atividades que são interativas e que vão simulando essas missões em relação ao jogo. Então, a ideia aqui, sandbox, apareceu a palavra que eu não conhecia, sandbox, mas daí tem ali a explicação, então para mim é novidade, né, que é justamente essa ideia de você ter liberdade para criar o que você quiser com as ferramentas que você tem. Assim, ó. Então, aqui, ó. Sandbox. Então, vocês têm toda essa contextualização da escolha do Minecraft enquanto a ferramenta do storytelling para a nossa R1. Então, aqui a ideia mesmo não é que vocês tenham que trazer essa explicação para os seus cursistas, mas é importante que vocês, né, reconheçam, né, entendam um pouquinho sobre o que é o jogo e como é que ele foi... ele veio como proposta para a construção desse storytelling, até para vocês também irem articulando o diálogo com os seus cursistas no decorrer da nossa reunião. Tanto que vocês aqui, ó, já compartilhei, então, no chat, já está fixado ali para vocês o formulário de presença, lembrando que esse é um slide que depois vocês excluem, né, porque é só para o nosso papo formativo, a forma de registro da presença dos cursistas de vocês é pelo RCO. Então, a gente já começa aqui no slide da câmera aberta, que traz essa ideia, então, da nossa personagem aqui, da nossa cursista, como sendo essa personagem feita de bloquinhos. Aqui é a nossa primeira reunião, né? Então, é sempre importante lembrar que, embora seja a jornada 3, de uma caminhada longa de grupo de estudos, mas a gente sempre vai ter aquele cursista que, de repente, é a primeira jornada, é a primeira vez que ele se inscreveu, é a primeira vez que ele vai participar, então é importante que vocês tragam com muita clareza, né, que é importante o uso da câmera aberta, que a câmera aberta é o que vai garantir o registro da frequência dele na reunião, embora você também faça esse registro via RCO. É um slide onde, além da gente falar da câmera aberta, enquanto também a criação do vínculo, do pertencimento à turma, mas é um slide onde você traz como sugestão que o ideal é que o cursista participe da reunião usando o seu computador, né, e tendo clareza, né, a gente não é que ele não possa participar pelo celular, ele pode, mas a gente tem que ter clareza que eu participando pelo celular, a minha participação será limitada, porque dependendo do recurso que você vai utilizar na reunião, a dinâmica da reunião, pelo celular fica mais difícil, às vezes pode ser que fique até inviável, por isso a sugestão de que preferencialmente o cursista participe das reuniões do seu computador, que aí ele vai ter uma participação efetiva, com qualidade da reunião como um todo. Então, aqui, esse momento de primeira reunião é importante que vocês tragam com bastante clareza essa questão do uso da câmera aberta, de participar preferencialmente pelo computador da reunião. Aqui a gente traz, então, os objetivos desse nosso encontro, do nosso G-Craft, né, nosso grupo de estudos Craft.
que é o momento de acolher e integrar os participantes da jornada, é aquele momento onde a gente vai conhecer um pouquinho quem serão os participantes dessa jornada, quem serão os nossos heróis, né? Como não, né? Pensando Jornada 13, é uma jornada que a gente já caminha com um olhar para encerramento do ano letivo, né? A gente já tem, dentro do ano, a gente tem muito mais caminho feito do que caminho a ser percorrido. Então, a gente sabe que a Jornada 3 exige muito mais de nós, enquanto acolhimento, para que esse cursista se engaje para se manter na jornada. É apresentar o universo do grupo de estudos e seu funcionamento. Esse já é algo que vocês já conhecem, né? Porque é quando a gente vai falar da missão do grupo de estudos, é quando a gente vai apresentar como é que ele está organizado para o nosso cursista. É aquele momento em que vocês vão apresentar como é que vocês organizam o Google Sala de Aula, né? Como é que esse espaço de comunicação oficial com o seu cursista, né? Então, explorar o mapa base da jornada é você apresentar o mural do seu Google Classroom, a aba das atividades, é você localizar, né? Posicionar seu cursista dentro desse ambiente virtual de aprendizagem que é o Google Sala de Aula. E um outro objetivo da nossa reunião é planejar os próximos passos da nossa aventura formativa rumo à aprendizagem dos estudantes. É quando a gente apresenta o cronograma, quais serão, né, os temas que serão abordados no decorrer da jornada, quantos encontros serão, as datas de entrega das atividades avaliativas, é o panorama geral da nossa jornada 3. Aqui é a nossa agenda. Então, nós temos um momento aqui da agenda, ó, de 5 minutos para um acolhimento inicial, mas vocês vão ver que é 5 minutos de ação do cursista. Então, vocês, nessa gestão do tempo, vocês têm todo esse momento de construção de fala, para daí entregar esses 5 minutos de organização para o seu cursista. Nós vamos ter um momento de integração de 20 minutos, momento esse que é desafiador, que é aquele momento que vocês precisam ter muito cuidado com a gestão do tempo, que é aquele momento de fala, de apresentação do cursista, mas que se a gente não cuidar, acaba comprometendo o restante da R1, né? Então, é o nosso ponto sensível aqui da nossa reunião, e ao mesmo tempo é o tempo mais gostoso, é o momento mais gostoso da reunião. Aí a gente vai ter um momento para apresentar não só o grupo de estudos, mas o manual do cursista. Vocês vão ver que a dinâmica dessa reunião vai estar um pouquinho diferente. Vocês vão trabalhar aqui nesses 20 minutos um tempo de leitura mesmo, disponibilizar acesso e leitura do manual do cursista para que eles façam isso. Teremos 10 minutos de check-in, inclusive vocês, hoje, durante o nosso papo formativo, tem um check-in que é do formador para a jornada 3, a apresentação do calendário da jornada e o cronograma das ações, e como é que a organização do CLES, condições para frequência e certificação, que vocês já estão habituados. Vai mudar o layout dos slides, mas a essência, ela permanece a mesma, e é um momento importante aqui de informação para o nosso cursista. Então, nós vamos aqui agora conversar um pouquinho sobre o nosso acolhimento. Então, aqui, gente, sempre destacando com vocês, né, as notas da apresentação. Então, nós iremos aqui, nesse momento do acolhimento, vocês vão usar junto com os seus cursistas a estratégia do storytelling para esta reunião de acolhimento e das apresentações, justamente o universo do Minecraft, na qual nós vamos usar termos que são característicos do jogo: minerar, construir, explorar e até craftar, né? Então, como metáfora para moldar e desenvolver as capacidades e habilidades que iremos aprender e desenvolver ao longo da jornada. Então, na essência, esse storytelling do Minecraft está presente aqui, no momento de acolhimento e integração. Então, qual que é a ideia? Olha, bem-vindos ao GE Craft, construtores do conhecimento. Que esta nova jornada seja um mundo aberto de possibilidades, onde cada bloco de aprendizado se transforma em grandes conquistas. Vamos minerar sabedoria juntos. E para começarmos, vamos organizar a nossa apresentação. Entre no portal Google Apresentações. Vou fixar aqui para vocês no chat o nosso portal. Ele vai aparecer para vocês com a seguinte etiqueta: material de apoio a acolhimento. Então, ele já está liberado para edição, então vocês vão acessar esse material, tá? Depois,
Encontre seu card pessoal com o seu nome e defina seu avatar e as ferramentas que o guiarão na jornada de minerar conhecimento e as descobertas com seus estudantes. Você terá 5 minutos para se preparar. Vamos lá. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, antes da gente ir para esses 5 minutos. Então, cada um de vocês aqui, vocês terão um card. Um card é um slide. Então, aqui, o que é importante, que eu vou já sinalizar com vocês, que quando a gente tem, né, os comandos claros com o cursista, fica mais fácil depois na gestão do tempo. Então, qual que é a ideia, então? Então, eu organizei, e inclusive essa é a sugestão nas notas de apresentação, que para cada turma você vai fazer a cópia e você já vai nomear. Aqui, claro, não é cursista, né, vocês são formadores, e a sugestão é que a gente já faça essa organização com os nomes em ordem alfabética, porque isso vai facilitar para o cursista localizar qual é o seu card, qual é a sua página nesse material. E o que ele irá fazer? Então, olha só, ele tem 3 ações para desenvolver nesse momento. Então, primeiro, ele vai escolher e arrastar um avatar que representa você para a frente da escolha. Né, para a frente da escola. Então, vocês vão escolher o avatar que vai representar vocês, vão colocar, vão posicioná-lo na frente da escola. Agora, olha aqui, gente, escolha e arraste para dentro do baú, comando claro, ó, uma ferramenta, uma, que será indispensável para esta jornada de mineração do talento e das descobertas com seus estudantes. 3, e escolha uma ferramenta para dentro do carrinho de mineração, para compartilhar com a turma, no sentido de nos conectarmos nesta jornada. Então, qual que é a ideia? Você vai escolher o seu avatar e vai posicioná-lo na frente da escola, vai arrastar, né? Entre esses elementos, que são as ferramentas, você vai escolher uma ferramenta, vai colocar dentro do baú, e essa ferramenta, você vai considerá-la indispensável para esta jornada de mineração, pensando lá no impacto na sua sala de aula, junto aos seus estudantes. Vai escolher uma segunda ferramenta para colocar aqui, ó, dentro do carrinho de mineração, pensando na jornada, enquanto formadores, né, os seus cursistas enquanto cursistas. Então, a ideia é essa, são 3 elementos, o avatar e 2 ferramentas, uma para dentro do baú, outra para dentro do carrinho. E já pensando, né, como é que vocês vão construir uma narrativa de apresentação pensando nas suas escolhas. Então, a partir de agora, eu vou voltar aqui até para a gente não ficar compartilhando a tela do Aula nesse momento. Cada um de vocês tem o seu card, 5 minutos. São 10h35, vocês têm 5 minutos para escolher e já para pensar por que vocês estão escolhendo esses elementos, estas ferramentas. Isso foi rápido, hein? Obrigada, Márcia.
uma coisa que é importante que vocês comuniquem os cursistas. Quando finalizar os 5 minutos, que vocês irão atualizar o material do acolhimento. E depois de atualizado, não é que o cursista não possa modificar, ele pode, mas só que daí não vai aparecer no material depois que você atualizar para apresentação. Mas é importante que vocês comuniquem até para o cursista ter ciência disso. Olha, gente, 5 minutos, então agora eu vou atualizar o material para a gente poder seguir com esse nosso momento de acolhimento, que agora será o momento de integração, que é o que eu também vou fazer nesse momento. Eu vou atualizar, então, o nosso material para que a gente possa seguir. Então, depois desses 5 minutos, onde, na verdade, o cursista ele vai se preparar para o que vem na sequência, que é o momento de integração. E aqui, gente, é o momento mais desafiador para vocês. Nós aqui estamos em 5, né? Então, acaba sendo mais fácil da gente fazer a gestão do tempo. Vocês terão 18 cursistas para fazer essa gestão do tempo desse momento de integração. Então, a integração nada mais é do que a gente conhecer um pouquinho o nosso cursista e eles também teriam a oportunidade de conhecer um pouquinho vocês. Mas reparem que lá no material que vocês acabaram de preencher tem um cronômetro. E esse cronômetro ele vai indicar que cada um terá 45 segundos para se apresentar. Por isso que eu falo que isso é desafiador, né, a gente se apresentar em 45 segundos. Por isso que eu falei para vocês que é importante deixar o comando claro, que o cursista vai escolher uma ferramenta apenas para pôr dentro do baú e uma para colocar dentro do carrinho, porque são essas ferramentas que ele escolheu que ele vai utilizar como referência para sua apresentação. E qual que é a ideia aqui? Que vocês aproveitem esse momento da integração para instigar os seus cursistas a se apresentarem também lá no mural do CLES, que a gente sabe, né, que toda a jornada a gente tem lá o fórum de apresentação, onde você, formador, inicia se apresentando, e é difícil engajar o cursista para se apresentar lá naquele fórum, né? Então, esse é o momento de vocês dizerem, aqui a gente vai fazer um breve momento de apresentação, mas que a gente tem toda a jornada para ir conhecendo melhor um ao outro, que lá no fórum de apresentação é um espaço onde cada um pode falar um pouco mais de si e das suas expectativas para a jornada, porque aqui a gente vai cuidar da boa gestão do tempo, dos 45 segundos, aonde cada participante, então, ele vai compartilhar quem ele é, o seu local de trabalho, né, qual é a escola, o núcleo onde ele atua, né, ele é professor ou pedagogo, né, em qual escola, sendo professor, qual é o seu componente, né, e as ferramentas que ele escolheu para a jornada, dentro desses 45 segundos. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, e a ideia, é claro, né, eu aqui como técnica, enquanto ação modelar, vocês, enquanto os formadores, a ação modelar com seus cursistas, porque no momento que vocês se apresentam e conseguem fazer isso dentro do tempo, os cursistas vão entender isso também e vão fazendo essa mesma dinâmica. Deixa eu só carregar aqui, que demora um pouquinho para... Eu acredito que vocês também acabem enfrentando um pouquinho essa dificuldade, porque é um material mais pesado, com vários elementos, né? Acaba demorando um pouquinho esse carregamento aqui. Então, inclusive, isso a gente precisa contabilizar no nosso tempo. Então, ele demora um pouquinho para carregar, né, por ser cheio de imagens, de elementos, é um material que acaba demorando um pouquinho. Então, até isso a gente precisa pensar na nossa gestão do tempo também, né? Essa questão de carregar o material, por isso atualizar uma única vez, para que a gente possa, então, fazer com qualidade nosso momento de integração. Então, vamos lá. Deixa só ele carregar aqui, a gente já começa. Esse cronômetro, gente, que nós temos aqui, ele não é sonoro, tá? Ele só vai apresentar justamente a passagem do tempo. Então, se vocês acharem também importante comunicar uma outra forma também de alertar os seus cursistas, né? Então, de repente, deu lá 30 segundos, né? Você usa
um joinha, um coraçãozinho, alguma coisa para sinalizar, né, se você vai clicar no levantar a mão. Então, comunicar, de repente, né, um combinado com os seus cursistas de uma outra forma também de cuidar do tempo, né, além do cronômetro, que às vezes nem todo cursista vai estar atento ao cronômetro. Então, você comunicar também uma outra forma de alertá-lo para o tempo pode ser uma ação importante. Então, vamos lá. Eu sou Angelita, sou a técnica pedagógica de avaliação para aprendizagem, mas eu também sou responsável pelos roteiros de gestão de sala de aula aqui na CED, em Curitiba, mas sou professora de ciências da rede, também aqui no núcleo de Curitiba. Eu escolhi para dentro do meu baú levar o computador, o meu notebook, porque ele é a ferramenta essencial para a realização do meu trabalho, né? A produção dos roteiros se dá por meio da utilização do meu computador, então cada roteiro elaborado tem essa ferramenta como sendo essencial. Por se tratar também de uma formação online, o nosso vínculo ele se estreita a partir do computador. E o coração, porque eu só acredito no vínculo da aprendizagem por meio do afeto. Vamos lá. Agora eu convido o Alan. Obrigada, Jesus. Deixa eu só fazer a mudança aqui. Então, vamos lá. Opa, pulou o Alan, volta aqui. Alan, deixa eu soltar o seu cronômetro, Alan, para você poder também se apresentar a partir dessa ideia do Minecraft. Não carregou ainda o seu cronômetro. Prontinho, Alan. Aqui ainda não saiu, mas vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alan, falo aqui do NR de Maringá, município de Maringá, trabalho no componente de Sociologia, projeto de vida. Escolhi aqui duas ferramentas essenciais, porque acredito que vão ser importantes dentro da jornada. Primeiro, um telefone que representa a conectividade, internet, para que possa sempre estar atualizado e participando, e o coraçãozinho que representa a empatia, que representa bom humor, e eu acho que isso é essencial para que a gente tenha uma boa jornada. Muito obrigada, Alan. Foi perfeito na gestão do tempo. Agora eu convido a Aparecida para conversar com a gente. Deixa eu soltar o seu cronômetro aqui, Aparecida. Vamos lá, então. Você não soltou ainda o cronômetro. Ah, ok. Eu sou Aparecida, sou professora de Geografia, pedagoga também, e eu sou de Toledo, Paraná, tá? Eu escolhi primeiro Sentimentos e também os meus livros para colocar no baú e para colocar no carrinho. Como é a escola do campo, eu escolhi o quê? Os nossos combinados e os nossos formulários que eu sempre estou passando para eles, né? E eu escolhi como fala? Avatar Moreno, porque eu comecei a trabalhar o nivelamento 1, e a respeito com relação de qual é a sua raízes. E eu descobri que eu tenho raízes negras, então já estou vendo ali o meu lado afro, que foi bem bacana, foi bem sensacional ter descoberto. Ah, que coisa boa. Obrigada, Aparecida. Aí eu convido agora o Gilson para compartilhar com a gente um pouquinho a partir das suas escolhas. Olá, bom dia a todos, uma satisfação como sempre, né? Meu nome é Gilson da Silva, pertenço ao núcleo de Venceslau Braz, atuo como formador no núcleo de Paranavaí, e escolhi os avatares para me representar aqui, como o baúzinho da surpresa ali, a chave que eu penso que vai fazer parte aí da nossa condução. A gente acaba entrando na casa de cada cursista, e eu acho que
e é preciso, de repente, a permissão mesmo para você interagir, e a chave seria essa condição. E a gestão de tempo, como acontece agora aqui, que o cronômetro já estourou, e a ampulheta para representar aí de que maneira eu vou conduzir, claro, e orientar os meus para que conduzam aí essa jornada com eficiência. Obrigado. Eu que agradeço, Gilson. Perfeito, a escolha da ampulheta foi maravilhosa. E aí a gente convida, então, você, Márcia, para poder... A Cirlei, né, a gente só retorna depois, a Clarice, e agora a Márcia também vai compartilhar com a gente um pouquinho das suas escolhas. Liberou, né? Meu nome é Márcia, sou aqui do Núcleo de Educação de Cianorte, sou pedagoga, estou atuando aqui nos tutores, né, na tutoria de formação, acompanhando vocês, formadores. Eu escolhi a chave no baúzinho porque a chave para abrir, né, tudo de bom que vocês têm para oferecer e que nós temos também, que às vezes ainda está guardadinho, né, bem fechadinho, então a chave para abrir aí essas portas. E também o computador no carrinho, porque a conectividade está posta, então, para que a gente possa usufruir ainda mais dos recursos tecnológicos do que nós já utilizamos, né? É a chave do momento. Muito obrigada, Márcia. Então, gente, é muito gostoso esse nosso momento de integração, e vocês reparem que mesmo sendo a nossa terceira jornada, a gente sempre conhece um pouquinho mais de cada um, né? A gente traz um pouquinho esse olhar. E adorei quando o Gilson trouxe a ampulheta, né? Que a gente pensar nessa questão mesmo da gestão do tempo, quanto ela é desafiadora, mas ao mesmo tempo quanta riqueza ela traz, né? Eu acho que a chave, né? Tanto a Márcia quanto o Gilson trouxeram, né, a chave e essa coisa do pedir licença para o entrar, em certa forma é isso que a gente faz, né, é uma formação que é online, mas a gente entra um pouquinho na vida, na casa de cada um dos nossos cursistas. Eu compartilho com o Alan o coração, né, acho que o afeto, a empatia é o que faz com que os cursistas criem vínculo, e criam vínculo conosco, porque é assim com os nossos alunos também na escola, né, se você cria esse vínculo por meio da empatia, do afeto, a gente sabe que os desafios, eles ficam mais fáceis de serem superados, e isso é muito legal. Eu agradeço vocês vivenciarem comigo esse momento de integração. Eu acho que é bem bacana que vocês tragam, porque vocês serão a ação modelar para esse momento junto com seus cursistas, dessa gestão do tempo mesmo. É desafiador, 45 segundos para a gente falar da gente, né? Por isso que é importante a escolha de uma única ferramenta, porque vocês percebem, são as ferramentas escolhidas que vão dar o tom da nossa fala, né? O porquê que eu escolhi aquilo tem muito a ver com quem eu sou, né? Então, nesse sentido, mas eu acredito que é um momento muito rico da reunião, é esse momento da escuta, da fala, aonde as relações já vão começar, né, a acontecer, e eu acho que a empatia, ela é muito importante nesse momento. Dentro desse momento de integração, é o momento onde a gente vai falar, mais uma vez, da missão do nosso grupo de estudos. Missão essa que, para vocês, formadores, já está muito clara, né? Que a gente pode dizer que são dois blocos que sustentam a missão do grupo de estudos. O primeiro deles, que embora seja uma formação continuada em serviço do professor para o professor, ele tem um impacto direto na aprendizagem dos nossos estudantes. Então, essa é a missão mais importante do nosso grupo de estudos, que é justamente promover a melhoria da aprendizagem, mas também o protagonismo dos nossos estudantes nesse processo da sua aprendizagem. Isso se dá por meio da nossa formação. Então, a gente, enquanto professor cursista, pedagogo, né, em avaliação, são professores, pedagogos ou gestores que fazem avaliação, embora seja uma formação que é para mim, que é melhorar a minha prática pedagógica, mas professor não faz nada que é só para si, né? É pensando no outro. E o nosso outro são os nossos estudantes. Então, aquilo que eu faço que melhora a minha prática pedagógica é porque eu busco melhorar a aprendizagem dos meus estudantes, eu busco uma prática que promova o seu protagonismo, onde eu trago esses estudantes de uma maneira cada vez mais ativa para o processo de aprendizagem. Mas é também uma das missões do nosso grupo de estudos, valorizar,
os saberes e a troca de experiência entre pares, porque a gente sabe que no nosso grupo de estudos ninguém vai chegar aqui naquele lugar apenas de quem aprende, né? Você, formador, está para ensinar e o cursista está para aprender. Não, nós estamos para compartilhar os nossos saberes, cada um do seu lugar, de suas vivências, da sua história enquanto educador, traz seus saberes, traz suas vivências, e o grupo de estudos é esse lugar onde a gente vai buscar essa troca, mas também a valorização, né? Reconhecer a importância daquilo que nós desenvolvemos na escola e o quanto o nosso trabalho impacta, porque a gente nunca pode perder de vista, o nosso trabalho transforma a vida dos nossos estudantes, sim, e o grupo de estudos é esse lugar de troca, né, desses saberes. E aqui a gente vem com o que está de diferente também no nosso roteiro de acolhimento, que é o momento, gente, do manual do cursista. Olá, Clarice, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia. Então, no universo do Gcraft, cada jornada exige estratégia, cooperação e bons recursos. Para construir bem sua trilha de formação, você precisa de um guia confiável, que é o nosso manual do cursista. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu vou fixar aqui no chat, ele vai aparecer lá no topo, o manual do cursista para que vocês possam acessá-lo. Então, essa é uma ação bem importante que a gente, nessa jornada 3, ela vai ser conduzida de uma maneira um pouco diferente, que é a partir justamente da leitura do manual do cursista. Então, o que nós vamos ver aqui? Deixa só eu... Entrou um negócio aqui do meu computador, eu não sei nem como me livrar disso. Então, aqui, quais são... Vamos pensar que o manual do cursista, ele traz algumas seções. E que sessões são essas que são apresentadas no manual do cursista? Então, a gente tem as informações sobre o grupo de estudos, qual é o público-alvo do grupo de estudos formadores em ação, a gente tem informações sobre as atividades avaliativas, sobre a certificação e também direitos e deveres dos cursistas. Então, todos esses elementos, né, esses bloquinhos que compõem o manual do cursista, estão organizados nesse documento que eu acabei de compartilhar com vocês no chat, e que vocês também farão isso com os seus cursistas. E na sequência, ainda falando do manual, qual que é a atividade, gente? É a leitura. A proposta aqui desta jornada 3, pelo Uniforme, é que a gente disponibilize um tempo para que o cursista acesse o manual e faça a leitura do manual. Claro que no tempo que nós temos da reunião, então vai depender muito, vamos pensar que 10 minutos, ele não vai conseguir fazer a leitura na íntegra desse manual, mas você, formador, vai chamar a atenção para que neste momento da reunião, ele vai fazer a leitura dos tópicos atividades avaliativas até as premissas e deveres dos cursistas. Aonde estão esses tópicos? Nas últimas 5 páginas do manual, da página 8 à página 12. A sugestão aqui, justamente lá nas notas da apresentação, é que vocês disponibilizem, né, para os seus cursistas, o link do manual do cursista no chat, orientem para que eles façam a leitura da página 8 em diante, estando atentos às informações sobre as atividades avaliativas, aos direitos dos cursistas, aos seus deveres, mas que o manual deve ser de conhecimento do cursista na íntegra, né, que depois, num outro momento, ele faça a leitura dos demais tópicos. Mas eu também trago como sugestão aqui, e aí vai depender muito de, enquanto estratégia, como é que você, formador, vai organizar esse momento, de repente fazer uma leitura mais coletiva com os seus cursistas, né? Ao invés de você só disponibilizar no chat, isso nós também colocamos, aparecer também no Class, mas aqui como ação, como atividade da R1 também. Então, também uma estratégia pode ser você, formador, promover uma leitura coletiva desse manual. Você compartilhar a tela e ir destacando elementos desse manual para garantir que todo mundo esteja ali envolvido nesse
processo da leitura, né? Então, essa é uma estratégia também que você pode utilizar. E aí eu já vim direto para a página 8, justamente onde tem o tópico atividades avaliativas. Então, você vai trazer aqui, né, ó, as datas de entrega, ele vai trazer em linhas gerais. Aqui você vai ver que na sequência do material, a gente vai falar das datas de entrega das atividades, quais são essas atividades, mas aqui a gente traz, ó, as informações sobre as atividades avaliativas, né, como que a implementação pode ser feita. Então, essa leitura, ela também pode ser feita de forma coletiva. Eu já lhe dou a palavra, Alan. Aqui que é imprescindível sempre entrar, acessar as reuniões, o Google Classroom usando o @escola, né? Que a entrega das atividades deve acontecer exclusivamente via Google Classroom, é aproveitar para dizer que o Google Classroom é o canal oficial de comunicação. Aqui tem as informações, de acordo com a resolução, sobre a conclusão da jornada de certificação. Então, aqui também é importante que vai falar do percentual de presença que precisa ter, a questão do horário, da participação efetiva nas reuniões. Tem algo que eu gostaria de destacar com vocês aqui, eu já lhe passo a palavra, que a gente vai localizar aqui, que é essa informação aqui, ó. Isso aqui eu acho que é legal, inclusive, trazer para vocês. Eu já te dou a palavra, Alan. Reparem que está destacado aqui, ó, habitue-se a participar da reunião no horário previsto. Mas olha a informação que está antes. A opção de reposição será descontinuada em 2026. Então, aqui o manual do cursista, ele já está sinalizando que ainda na jornada 3, se ele não puder participar da sua reunião, ele pode combinar com você, formador, e participar num outro horário seu. Vai continuar valendo que quando o cursista está numa ação da CED, né, foi uma convocação para participar do evento da CED, ele pode repor, inclusive participando com outro formador. Mas que essa reposição para o próximo ano já não será mais possível. Então, por isso aqui, já trazendo, habitue-se a participar da reunião no horário previsto. Então, isso já é importante sinalizar para o cursista, né? Dele já pensando ações para o próximo ano letivo. Por favor, Alan. O meu é só uma sugestão. Eu acho que a SED poderia colocar como contrato, né? Então, como ler os termos e condições, então o cursista ter que ler, ou pelo menos ele assumir a responsabilidade ali por ter lido, para poder ter sinalizado, porque assim, é importante a gente fazer essa sinalização, permitir a leitura, mas a gestão do tempo vai ficar bem apertada. Aquele momento de acolhimento, para mim, eu acho que é o momento que a gente ganha o cursista para manter na jornada. Então, se a gente pega uma primeira reunião que é mais burocratizada, isso acaba, de uma certa forma, complicando, pelo menos é a minha percepção, assim, né? E eu acho que talvez seria interessante a gente grifar de amarelo, talvez essas informações que são essenciais, e aí abrindo o documento com eles, a gente já tem esses pontos em amarelo ali que já vai chamar a atenção, né? Eu acho que é uma estratégia muito importante que você traz, Alan, e é pensando como você diz, né? A própria gestão do tempo. Eu acho que, de repente, eu não sei se esse material está disponível para cópia, mas é uma estratégia que o Alan traz que eu acho que é bem legal, né? Vocês, enquanto formadores, é importante que vocês se apropriem das informações também do manual, dessa leitura, mas de repente, vocês destacar aquilo que é essencial para esse momento. Porque vocês vão ver que algumas das informações que estão no manual, a gente retoma nos slides na sequência, né? Então, é justamente pensar, e eu concordo plenamente, Alan, quando você diz, é o momento de integração que a gente usa para ganhar o cursista, para envolvê-lo, para cativá-lo, para ele se engajar para a jornada, né? Então, e aqui é o manual do cursista no sentido dele entender que existe um documento que traz todas as orientações referentes à jornada, inclusive aquilo que se espera dele enquanto atuação como cursista, daquilo que é um direito dele enquanto cursista, mas que também implicando nos seus deveres. Então, por isso que eu falo que aqui a gente veio de uma forma diferente, né, a apresentação do manual do cursista, ele veio como apresentação do documento mesmo, é o mesmo
mesmo documento que está disponível no momento das inscrições, lá na página do RHCED, mas que a gente sabe que é importante reforçar com o cursista. Então, aqui eu acho que é também um momento de vocês pensarem, planejarem qual é a melhor estratégia, né? A Clarice já sinalizou ali que é possível fazer cópia do manual. Então, acho que a estratégia que o Alan trouxe, acho que é bem interessante, de você, formador, fazer uma leitura prévia desse manual e destacar aquilo que você vai querer destacar. E aí você não abre tempo só para aquela leitura mais solitária do seu cursista. Você já compartilha a tela e já lança a luz naquilo que você sabe que é essencial que ele esteja atento. Acho que a estratégia que o Alan trouxe é muito bacana, eu acho que talvez traga melhor qualidade para a gestão do tempo, não é, Alan? Acho que foi esse o olhar que você traz em pensar a reunião e diminuir, como você diz, não deixá-la tão burocratizada, que a gente possa realmente trazer significado para o documento, mas ao mesmo tempo cuidar para que não seja aquela a leitura, que se for mais solitária, talvez ela não aconteça, mas que eu possa também lançar luz para aquilo que é essencial, que o cursista não perca de vista em relação ao manual. Então, esse momento é de conhecimento do manual do cursista, acho que vale vocês deixarem nas anotações aqui a sugestão do Alan, eu achei que é bem bacana mesmo, de grifar aquilo que você vai destacar e faz uma leitura coletiva, né? Passa aquele olhar de forma coletiva com os seus cursistas e aí reforça com eles que a leitura ela é essencial para ele, enquanto cursista, de conhecer também a dinâmica dos nossos formadores. Aqui, gente, reparem, ó, um slide exclusivo para vocês, formadores. Mas, na sequência, a gente tem um slide que é de check-in do cursista, que é a mesma dinâmica. São formulários diferentes, mas ambos precisam ser respondidos durante a reunião, porque eles são muito importantes para a nossa organização, enquanto o grupo de estudos formadores, né? Então, eu vou fixar aqui também no chat para vocês, tá lá, link do check-in. E aí eu vou disponibilizar exatamente como está sendo sugerido aqui, 10 minutos. Então, vocês vão acessar o formulário de check-in, agora são 11h05, quando for 11h15, eu dou sequência com vocês. Então, assim como é essencial que vocês tenham esse espaço de preenchimento e resposta do formulário de check-in, que vocês também criem esse espaço de tempo para o seu cursista desenvolver a ação também. Então, agora eu vou ficar quietinha aqui para que vocês possam preencher com calma o formulário de check-in da nossa jornada 3.
Obrigada, Gilson. Aparecida também, obrigada, Aparecida. E o Alan também. Então, eu vou aproveitar que vocês já sinalizaram que terminaram. Então, assim que a gente terminar a nossa reunião, eu já excluo esse slide, tá bom? Que esse era só para nós mesmo aqui no nosso papo formativo. Vocês vão ver que, embora, né, o formulário em si, ele, na essência, ele traz elementos muito semelhantes para os cursistas, mas aqui é importante que vocês também preencham, né? Porque tudo que vocês trazem, não só nas nossas discussões enquanto papo formativo, mas o olhar de vocês também, a partir do formulário do check-in, do Contribua, né, do Queremos Te Ouvir, que era o nosso antigo Contribua Conosco, vocês trazem elementos que são muito importantes para nós, no que se refere, a gente está sempre ressignificando também a nossa prática enquanto elaboração dos roteiros, enquanto organização do próprio grupo de estudos. Então, aqui é o slide para o cursista, né, que vocês irão também motivá-los a preencher o formulário de check-in, disponibilizando esse tempo dos 10 minutos para que eles façam durante a reunião esse tempo. Gente, daqui para frente, usando um layout, né, desse storytelling do Minecraft, é o que vem de diferente, porque a estrutura que vem na sequência é a da organização da jornada, e aí vocês já estão habituados, né? Então, a gente pode dizer que até esse momento aqui do check-in é o momento onde nós temos interação mais direta com os nossos cursistas, que é o momento do acolhimento, da integração, da leitura, sim, do manual do cursista e do check-in. Daqui para frente tem a ver com a organização, é onde vocês vão apresentar o calendário da nossa jornada. O que é importante destacar aqui? Que a jornada 3 terá 11 reuniões, né? Diferente das jornadas 1 e 2, que foram 10 encontros, a jornada 3, ela terá 11 reuniões, duas delas irão acontecer em semana de feriado, que é a R5, que vai acontecer na semana de outubro, aqui na semana, né, de 13 a 17 de outubro, ou seja, quem tiver turmas na quarta-feira, dia do professor, né, os cursistas não terão essa reunião. A outra semana, onde teremos feriado, é a semana aqui do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que teremos um feriado e um recesso. Então, aqui também, quem tiver turma nos dias de quinta-feira, porque sexta-feira nós não temos turmas de avaliação, né? Então, não teremos também reunião. E por conta desse feriado, bem aqui no 20 e 21, nós teremos uma diferença também na organização das apresentações dos relatos. Como já é de praxe, a última reunião da jornada, que vai acontecer de 24 a 28 de novembro, é a reunião de feedback e compartilhamento. Mas nós sempre temos a reunião anterior, 40 minutos, para apresentações também. A diferença é que não será a R10. A reunião que nós teremos, os 40 minutos de apresentação, será a R9, justamente por quê? Porque nós precisamos de uma semana cheia para que todas as turmas tenham a oportunidade dos 40 minutos para apresentação do relato. Ou seja, as turmas de segunda, terça e quarta-feira, na semana do 17, 18 e 19, terão um roteiro, uma vivência de reunião sem apresentações, tá? E aí, então, nós teremos a reunião 9 e a reunião 11 para compartilhamento dos relatos de implementação. Outra coisa importante a ser destacada aqui no nosso calendário, as datas de entrega das atividades avaliativas. Então, 31 de outubro será a entrega do plano de ação, a nossa atividade avaliativa 1, e 14 de novembro, a entrega da nossa atividade avaliativa 2, que é o relato de implementação. Aqui já é importante que vocês sinalizem para os seus cursistas, né, que o plano de ação que o cursista vai elaborar, boa parte dele durante as reuniões, com o apoio de vocês, é o que eles irão implementar em sala de aula. Então,
em avaliação para aprendizagem, as atividades avaliativas, elas não são algo independente, elas estão intimamente interligadas, porque o que o professor planeja, elabora no seu plano de ação, é o que ele implementa com os seus estudantes. Então, aqui, 14 de novembro será a data para entrega, então, do relato de implementação, e aí nós teremos, dia 28 de novembro, o encerramento da nossa jornada 3. E aqui na sequência, vocês vão trazer, então, o cronograma, né? Então, nós teremos aqui, de 15 de setembro a 19 de setembro, a reunião de acolhimento. E aí, o que eu quero destacar com vocês aqui, gente, que é importante, até para vocês pensarem, né, na condução das estratégias. A R2, leitura de enunciados em foco, e a R3, ações de engajamento do estudante para o SAEB, serão roteiros elaborados pela equipe do Uniforme para todas as temáticas. Então, reparem que nós vamos começar a falar da nossa temática propriamente dita, avaliação para aprendizagem, a partir da R4. Mas isso não é algo para nós, né? Eu digo que a única exceção nos 73 temas do GE para a Jornada 3 é EJA, porque os estudantes da EJA não fazem SAEB. Agora, todos os outros temas terão esses 2 roteiros em comum. Então, todos nós iremos vivenciar esse roteiro 2, que é com foco na leitura de enunciados, mas que vocês vão ver que parte do que vai ser discutido nesse roteiro, a gente pode utilizar em benefício próprio, porque nós vamos trabalhar elaboração de instrumentos avaliativos, então a gente vai poder, sim, aproveitar o que vai ser discutido nesse roteiro comum para nossa, né, para a nossa jornada. E aqui o que também eu já vou destacar com vocês, nessa R3, as ações de engajamento do estudante para o SAEB, 20 minutos desta reunião serão disponibilizados para o preenchimento das competências e saberes digitais. Então, a gente vai criar um espaço dentro da reunião 3 para preenchimento desse momento também, voltado para os saberes docentes digitais, que a gente vai ver aqui na sequência do roteiro, que tem um slide já divulgando mais uma vez esta ação junto à rede. Então, a gente vai começar na R4, dentro da abordar os nossos temas de avaliação para aprendizagem. Então, a gente vai começar falando de estratégias de ensino para diferentes formas de aprendizagem. Vamos falar sobre os tipos de avaliação no contexto da recomposição das aprendizagens. Aqui vocês vão ver que vai ter uma reorganização. A gente já tem apropriado essa temática, mas nós fazíamos isso em mais encontros. Aqui a gente vai trazer esse olhar para os tipos de avaliação, pensando avaliação externa, interna, diagnóstica, formativa, num único encontro, mas nesse contexto da recomposição das aprendizagens. Como eu já havia sinalizado para vocês, nós vamos trabalhar 2 encontros para discutir instrumentos e critérios de avaliação. Nesses 2 encontros, nós vamos trabalhar com a elaboração do instrumento avaliativo, nós vamos trabalhar com o nosso plano de ação, porque é justamente na semana em que ele precisa ser entregue. Mas a gente vai trabalhar de forma bem de pertinho com o nosso plano de ação. A gente vai usar como ferramenta de apoio a IA do Gemini nesta jornada, né? Na jornada 2, a gente usou a IA do Quizzes, agora a gente vai usar a IA do Gemini para nos apoiar nessa elaboração. Então, a gente vai trabalhar com a construção de prompt para apoiar o professor na elaboração desse instrumento avaliativo. Aí a gente vai ter um roteiro onde a gente, mais uma vez, a gente vai trazer para essa jornada, falar um pouquinho sobre adaptação curricular no contexto da avaliação. Na R9, que é onde nós teremos 40 minutos para o compartilhamento. E aí lembrem que eu brinquei com a Alan, né, que ele estava dando spoiler da nossa jornada, mas a gente vai trazer um pouquinho, sim, sobre a organização do Se Liga. É importante a gente ter esse olhar para esse momento na escola, nesse contexto de uma avaliação que é formativa. Na R10, a gente vai vir com um roteiro novo,
né? Vamos dizer que nós vamos trabalhar com esse roteiro um pouco como uma ideia de um projeto piloto, inclusive de algo que vocês trouxeram em nossas discussões, a gente pensar a rubrica como possibilidade de uma avaliação contextualizada das práticas de ensino, é o professor entender, né, que quando ele propõe um trabalho, por exemplo, de pesquisa para os seus estudantes, um seminário, né, organização de trabalho em grupo, ou como ele pode criar uma rubrica que vai ser simples, mas que vai orientar não só a correção dele, mas também o desenvolvimento desse trabalho pelos seus estudantes, e a nossa R11, né, que será de compartilhamento e feedback. Fazendo referência ao storytelling do Minecraft, o único slide que vai nos acompanhar na jornada será este do cronograma, aonde a cada reunião vivenciada a gente vai marcando como etapa vencida, como bloco construído. Claro que aqui eu trouxe para vocês com um pouquinho mais de informações, mas lá para o seu cursista você vai apresentar em linhas gerais para ele entender, num panorama geral, quais serão os conteúdos abordados em cada uma das nossas reuniões, né? Mas isso é para que ele realmente entenda um pouquinho como é que essa jornada 3 de avaliação está organizada. Aqui é aquele momento que a gente sabe que você sai do material, você sai do slide e vai compartilhar a tela do seu Google Classroom, que você vai apresentar, né, esse ambiente virtual de aprendizagem para a sua turma, como é que você, formador, está organizando o mural, aonde você vai disponibilizar o link das reuniões, as gravações, que você disponibiliza o material com antecedência, né, o que você vai disponibilizar lá na aba atividades. Então, esse é o momento que você sai do slide e migra para o seu Google Classroom e apresenta esse espaço de sala de aula para a sua turma. E aproveita na sequência e dá destaque para a aba atividades para apresentar para os seus cursistas aonde que ele vai encontrar. Aonde que estará lá na aba atividades, a atividade avaliativa 1, que é o plano de ação, aonde que estará a atividade avaliativa 2, que é o relato de implementação. Aqui no slide vocês têm nos links o PDF dessas atividades, mas o que é importante nesse momento de conversar com seus cursistas? Que ele não tem que fazer cópia, né? Aliás, assim, ó, não é para fazer cópia daquilo que está no Class, porque aquele documento é dele. Se ele faz cópia, já dificulta você, formador, acessar o material. Então, é ele clicar no material, abrir e inserir direto as informações ali, né? Comunicar que você tem acesso durante a jornada a todos esses documentos para poder apoiar o seu cursista. E aqui é o momento, além de localizar para o cursista onde se encontra, lá na aba atividades, cada uma das atividades avaliativas, é a data de entrega de cada uma delas. 31 de outubro será a data de entrega do plano de ação e 14 de novembro a data de entrega do relato de implementação. É sempre aqui um até, né? Até 31 de outubro, até o 14 de novembro, porque daí no desenvolvimento das reuniões, essa semana da entrega, né, à medida que o cursista vai finalizando o plano de ação, você já pode ir sinalizando para eles também, ó, você já pode fazer entrega, né? Entrega, terminamos aqui, já faz a entrega, e você vai poder também depois estar fazendo o feedback dessa primeira atividade. Frequência e certificação, não temos novidades para esta jornada, né? Então, nós temos ali a condição de participar com a câmera aberta, realizar todas as atividades propostas no Class, que na verdade são as atividades avaliativas, alcançar a média mínima de 70 pontos, então aqui isso é importante, né? Os 70 pontos atingiu 70 pontos, ele tem a garantia da sua certificação, com 75% de frequência, que está especificado lá no manual. E como é que a nossa jornada ela está organizada, né? São 40 horas de certificação, mas que estão distribuídas nas reuniões semanais, que são os encontros síncronos, mas tem aquele momento que o cursista vai precisar trabalhar fora, né? Ele vai trabalhar fora para finalizar seu plano de ação, ele vai trabalhar fora para poder realizar implementação com seus estudantes, na elaboração do seu relato, e é tudo isso que vai compor, então, as 40 horas.
Esse slide é de vocês, formadores, é o slide que vocês precisam, então, organizar, customizar, com todas aquelas informações importantes para os seus cursistas, né? Qual é o horário da reunião com a turma, mas aqui também cabe, né, se você conseguir organizar num único slide, se você tem 3 turmas, quais são os dias e horários dessas turmas? Porque ainda na jornada 3, se aquele seu cursista não conseguir participar no dia em que ele está inscrito, mas você vai poder combinar com ele, dele repor num outro dia com você, num outro horário, então é importante que você organize aqui já para que ele saiba de antemão, né? Minha turma é na terça-feira, mas se acontecer alguma coisa, o meu formador também tem uma turma na quarta-feira, ele tem uma turma na quinta-feira, né, o link da Meet, né, e aqui daí, de repente, você precise para cada turma ter o seu slide organizado, porque cada turma tem um link específico, né, o seu contato, lembrando que criar um grupo de WhatsApp está na sua zona de autonomia de atuação, não é condição, né, é você se dispor a ter esse grupo de WhatsApp, a condição é o canal oficial de comunicação, que é o Google Classroom ou o Google Sala de Aula. E aqui a gente tem, né, no processo de ensino e aprendizagem, a criatividade se revela na capacidade de imaginar novas abordagens e soluções, enquanto a inovação surge ao transformar essas ideias em práticas que impulsionam o conhecimento. Então, inovar, às vezes, é a partir do simples, eu encontrar uma possibilidade de fazer diferente daquilo que eu já faço. Né? Inovar não precisa ser algo, né, rebuscado, cheio, né, que a gente pensa assim, algo que dá aquele trabalhão, mas às vezes é o simples que eu até então não tinha tido, olha, é possível esse caminho, mas que aquele colega que está fazendo o curso comigo sinaliza como possibilidade e eu inovo, porque eu faço diferente daquele caminho que eu já estou habituada. E aqui, o que eu estava falando para vocês, gente, dos saberes digitais docentes. Então, ele já está disponível para a gente poder preencher, tanto se vocês vão lembrar, na jornada 2, né, a última reunião, a gente já sinalizou, a gente já começou a divulgação, então aqui a gente vai continuar, nós vamos fazer a divulgação na R1, na R2, a diferença é que na R3 nós vamos abrir um tempo da nossa reunião, 20 minutos da nossa reunião será disponível para isso, mas a gente já vai começar a instigar o nosso cursista, e eu instigo vocês também, né, de anteciparem a ação. Então, existe aqui um tutorial de como acessar, né, mas ele é muito simples, então a gente tem tanto o link quanto o QR Code, é importante que o cursista entenda que é diferente do que nós fizemos no ano passado, que era as do CIEB, esse ano é uma outra plataforma, e esse dos saberes digitais docentes, a gente só pode fazer uma vez por ano. Então, quer dizer, a gente vai fazer agora, aí no decorrer do mês de setembro, você só poderá novamente fazer um outro autodiagnóstico a partir de setembro de 2026, né? Então, porque é lógico, né? No decorrer de um ano, nós temos tempo de desenvolver nossos saberes digitais, a gente pode ampliar nossos conhecimentos, desenvolver novas habilidades referentes aos saberes digitais. Então, nesse intervalo de um ano, a gente não consegue preencher novamente, é só depois desse prazo. Mas aqui é importante que vocês já instiguem seus cursistas, que está disponível no material, que eles já podem acessar. Lá nas notas da apresentação, novamente, está o destaque para vocês, né, de que é uma ação diferente daquela que foi realizada, né, com base no referencial do CIEB. Esse ano trata-se de um autodiagnóstico de saberes digitais docentes que está disponível na plataforma AvaMec, que assim que a gente finaliza, é emitido para nós uma espécie de parecer em PDF, né, mostrando para nós em que nível de, né, o nosso conhecimento, os nossos saberes digitais eles estão. Então, vocês têm aqui nas notas da apresentação todas as informações. Então, nesse momento, cabe a vocês justamente mobilizar os cursistas, instigá-los a responderem os saberes digitais docentes, mas vocês já podem sinalizar. Olha, pessoal, na R3 a gente vai ter um tempo, mas se vocês já quiserem, é bacana que vocês já antecipem a ação, se vocês tiverem um tempinho, já preencham, mas que nós teremos um tempo durante a nossa R3 também voltada para essa ação. E aqui a gente finaliza, então, né, a primeira reunião de acolhimento da jornada 3, o início,
com o momento do nosso print como registro da primeira reunião. Gente, tranquilos, alguma coisa que vocês gostariam de trazer, alguma dúvida que tenha ficado, mas acho que é um roteiro que é aquela história, é o cuidado com a gestão do tempo no momento de integração, mas são informações que vocês já conhecem, né? Elas têm um layout diferente de apresentação, mas na essência a gente traz os mesmos elementos para essa conversa. E olha que graça, Márcia e Clarice, entregarei os pupilos dentro do nosso tempo de gestão, que coisa boa. Gente, vamos fazer um print da nossa reunião, só para a gente registrar também, né, o início da nossa jornada 3, então, sorrisos. Isso. Gente, muito obrigada. Espero encontrá-los semana que vem no Congresso, né? Que as coisas se ajustem. Veio algo diferente do que esperávamos, né? Que gerou uma certa angústia, mas eu tenho certeza que uma vez as coisas acomodadas, o Congresso acontecendo, a gente vai poder dizer de novo que valeu a pena. Para mim vai ser uma alegria imensa poder abraçá-los de forma real e não virtual, como a gente faz cotidianamente. Por favor, Clarice. Angelita, eu queria perguntar, você já tem assim uma organização dos próximos papos formativos? Daí, semana que vem a gente não tem, dia 8. Dia 15, dia 8. Acredito que a gente vai receber o roteiro 2. Isso, né? Isso mesmo. Mas aí nós vamos ter um momento também de colocarmos as atividades no CLES. Né? Esse momento, Clarice, de colocar as atividades no CLES será no papo formativo, o próximo, eu acho, do dia 15, que é quando começa a jornada. Isso. Tanto que acho que vocês vão receber o comunicado, nesse dia, que é o papo formativo do dia 15 de setembro, não terá reunião de alinhamento, porque daí vai ser a reunião, o papo formativo do roteiro e os minutos para a gente fazer a postagem no CLES. Porque daí, como a gente está fazendo a reutilização das postagens, tem ficado mais ágil para os formadores fazer essa ação também. Mas é nesse dia, acho que é no 15 de setembro, e é nesse dia, daí vocês vão acabar cedendo para nós o tempo da reunião de alinhamento para essa ação das postagens no CLES. Então, vai ser no papo pós-congresso. Faz todo sentido, então. Muito obrigada aí pelo dia de hoje, né? Iniciamos aí nossa jornada. E também espero encontrá-la lá, encontrar a todos, né? Nos vermos, um abraço forte aí, já, né? Terça que vem. Passa muito rápido, né, gente? Fiquem bem, uma semana abençoada. E nos vemos, então, presencialmente na próxima semana. Encontro vocês na terça-feira, se Deus assim nos permitir. Fiquem bem, cuidem-se e até!